Ei, queridos! Vamos lá? Bora começar a falar desse tema incrível. E nós começamos olhando essa abundância, essa região aí, é uma região que eu tive em 2017. Áustria, Croácia, toda essa região é incrível. O quanto tem de abundância de paisagem, se perde de vista, rios, lagos, é surreal tudo que você desfruta nessa região. E esse é nosso planeta, é uma vastidão, é uma imensidão que nós não temos, verdadeiramente não temos noção sobre isso. Nós ficamos fechados no nosso quadrado, no nosso mundinho, e perdemos realmente a verdadeira noção da onde que nós estamos, do presente que nós recebemos, e de tudo que está disponível e à disposição para todos nós. E hoje, com a internet, isso é tão fácil, simplesmente começar a observar e entrar em contato com toda essa abundância que está à nossa disposição. Isso não pertence a uma pessoa ou a outra, pertence a todos nós. Todos nós. Todo esse recurso. Ei! Que lindo ter vocês aqui, eu espero que vocês sejam imensamente felizes. Lembrem que a felicidade é algo que nós invocamos, que não é algo que você tem ou não tem, não. Comecei mostrando o nosso planeta, e falar de abundância é falar primeiro a respeito daquilo que já é, daquilo que nós já temos, tomar consciência desse lugar. Essa é o primeiro lugar que nós precisamos tomar consciência. Esse planeta é um lugar surreal, constituído do que a gente chama de setenário terrestre, da terra, do fogo, da água e do ar. E anotem, papeizinhos, anotem, porque eu vou dar coisas aí preciosas para vocês. De preferência lápis, porque grafano, o lápis propaga, a tinta fixa. Isso, grande Maria. E tudo que nós vamos falar aqui, palavras de sabedoria, sabedoria vindo da fonte, do mundo do alto, tem que propagar, não pode ficar fixo, tem que expandir, propagar. Então, lápis. Então, eu falava do setenário terrestre, e no nosso canal lá do YouTube, no canal do YouTube, está lá sobre o setenário terrestre, sobre os minerais, os vegetais, os animais, sobre a terra, o fogo, a água e o ar. Esse é o setenário terrestre. Nosso planeta é constituído desses 7 princípios, 7 seres, porque eles têm seus elementais, a sua energia também. Tudo que é físico, se está vivo, é comandado pelo energético. Não tem nada que esteja vivo que não seja comandado pelo sutil. Sutil rege o espesso. Então, nós estamos falando de seres vivos, só em outra constituição. O mineral, ele, por mais que você pense que ele não está vivo, ele está vivo, ele está pulsando. Isso é um quartzo, isso é uma ametista. Ele está vivo, um cristal, está vivo, pulsando. Isso é atômico. Presta atenção, isso é átomo. Isso é uma constituição atômica, tudo no universo é atômico. Nós precisamos parar de ser ignorantes, deixar de ser ignorantes, de achar que só o que está vivo é o que é humano. Isso é bobagem total. Então,
Os minerais estão vivos, os vegetais estão vivos, vegetais, as florestas, os animais estão vivos. A terra é algo vivo que nos dá alimento, a água nos nutre, nos purifica. Isso não tem nada de místico, religioso no que eu estou falando, xamânico. Apesar de alguns me denominarem como um xamã urbano, faz tempo que eu não faço umas coisas assim. Eu mexia com esses elementos aí até um pouquinho tempo atrás. Agora mexo só para mim. Fiquei mais de 10 anos trabalhando, limpando, fazendo limpezas energéticas nas pessoas. Agora faço em mim. Ensinei mais de 4.000 pessoas a estarem se purificando, limpando, com cristais, com ervas, etc. Mas não é disso que eu estou dizendo. Estou falando do que é, simplesmente do que é, do que foi e do que sempre será. Era há 10.000 anos, é hoje, daqui a 10.000 anos será. Um macaco é um macaco, foi um macaco, será um macaco. E macaco sabe que é macaco, hein? Presta atenção nessa, que essa chave é pesada. Macaco não pensa que é gato, hein? Tem uns seres humanos que pensam que são anjo ou que são macaco. E não sabe que é ser humano. Então, eu estou falando de coisas simples e palpáveis, que nós vamos tomar consciência de que existem elementos que constituem o plano da Terra e que são os mesmos elementos que constituem o seu corpo físico, que não é você. Lembra disso, você não é o seu corpo físico. Como assim, Luiz Marcelo? Não. Se você fosse seu corpo físico, você ficaria eternamente aí. Não é. Você está habitando esse corpo físico. Na qualidade de alma, você é uma alma. Prazer, eu também sou uma alma. Prazer, simples assim. O nosso corpo físico é como um piano, como um carro que precisa de um motorista ou um músico. Se não tiver, ele é inanimado, ele é nada, ele fica ali. Uma massa atômica pulsando, tem uma vibração, mas ele não é animado. Para ele ser animado, precisa de alguém conduzindo. Então, esse corpo físico que você habita tem a mesma constituição do plano da Terra. É isso que eu estou dizendo. Mineral, vegetal, animal. Terra, fogo, água e ar. Outro planeta, outra constituição. E aí os bobos ficam tentando achar o humano em outro lugar. Se tiver mineral, vegetal e animal, terra, fogo, água e ar, vai achar muito provavelmente um ser humano ali. Mas se não tiver essa constituição, não vai achar um corpo humano, vai achar outra coisa, sei lá o quê. Simples assim. Porque essa constituição é daqui, é desse lugar, é aqui que você está habitando. Esse é o seu predestino. Você está aqui, nesse planetinha, com 30 milhões de espécies. Uma delas chama ser humano, uma dessas espécies, que está aí habitando, com 8 trilhões de seres humanos juntos. 8 trilhões. Eu não falei um, falei 8 trilhões. Quantas aves tem? Quantos cavalos? Quantas árvores? Quanto de cristal? Quanto de ouro? Quanto de ametistas tem nesse planeta? Um? Quer saber de abundância? É só você olhar para o planeta. Você vai entender muito claramente o que é abundância. Simples assim. E o segundo princípio hermético, que é o que rege tudo, os 7 princípios herméticos, se você não sabe do que é isso, sim, interaja, também tem lá no canal alguma coisa em relação a isso, mas os princípios herméticos são os princípios que regem tudo. O segundo princípio hermético é o princípio da correspondência. Se o planeta é abundante em tudo que ele tem, e seu corpo é feito da mesma constituição, ora, lei da correspondência. Onde você tem que aprender? Será que com a natureza? Será que com a constituição do nosso planeta? E por que ele é abundante? Essa é a pergunta. Ele é abundante porque ele é e acabou? E como é que é isso?
Há uma multiplicação, percebe? Não é soma, não é soma, não é divisão, é multiplicação. Uma semente vira uma árvore. E vira uma árvore. Uma semente vai virar uma árvore. Veio de uma árvore, uma semente. Pum, virou uma árvore. Só uma árvore? Não. Milhões de sementes. E daqueles milhões de sementes, milhões de árvores. E milhões de sementes. E milhões de árvores. E milhões de sementes. E milhões de árvores. E milhões de sementes. E um cavalo. De um cavalo nasce o quê? Um cavalo? Não. 4, 5 cavalos. E desses 4, 5 cavalos, 4, 5 cavalos cada um. E desses cavalos, 4, 5 cavalos cada um. Multiplicação. Tudo que é do universo, não é só desse planeta. Estou falando desse planeta porque nós estamos vivendo aqui. Por enquanto. Durante um período. Tudo no universo é multiplicação. Nada. Tudo. Absolutamente tudo. Essa é a mágica e o caminho das coisas. Ora, Luiz Marcelo, mas nós não somos só matéria. Não. Nós temos várias nuances que esses outros elementos não têm. O mineral, por exemplo, ele não se mexe. Se mexe? Dentro, ele tem movimento, mas ele não se mexe. Dentro, internamente, os átomos estão se mexendo. Aqui tem muito movimento que nós não estamos vendo. Se você meter um microscópio aqui, nuclear, você vai ver um monte de movimento aqui, acontecendo, dos átomos. Aqui. Mas ele não tem movimento. E os vegetais? Tem movimento. É uma constituição em que ele tem movimento. Pelos ventos e etc. E os animais? Os animais, ele tem o quê? Movimento e deslocamento. Ele se desloca. Olha a hierarquia. Mineral, vegetal e animal. Um está estático, o outro se mexe, o outro se locomove. E depois vem o quê? Humano. A hierarquia humana. Que se mexe, se locomove, sente e pensa. Ou deveria, pelo menos, pensar. Às vezes pensa só bobagem, mas... Deveria ter comando e governo desse lugar, mas não tem. Às vezes caem umas ciladas aí da história, enfim. C'est la vie. Mas essa é a hierarquia da história. E depois, arcangelical, né? Subindo a hierarquia. O que acontece é que, na condição humana, que nós nos encontramos, bem-vinda, Silvia, bem-vinda, e gratidão de estar com a tela aberta. Se vocês puderem abrir as telas, seriam bem legal, tá? Seria bem legal. Seja bem-vinda, Silvia. Então, na constituição humana, nós temos determinadas nuances, entende? Que só os humanos têm, que os animais não têm, os minerais, vegetais, só os seres humanos têm. E lembre, não se confunda. Confundir, fundir com, se identificar. Se você se identificar na sua qualidade humana, começou o problema. Você está humano, você não é humano, ninguém é humano. Você está na condição humana por um determinado momento, período. Pode ser uma encarnação, 2, 3, 10, 20 encarnações, sei lá, não importa. Mas isso é você, como se você se confundisse com o dia e achar que você é o dia. Você não é o dia. Você está naquele dia. E assim por diante. Então, tem algumas nuances, os seres humanos particulares. O quê? O raciocínio. Logo, as ideias. Ideias. Conceitos. Isso é inerente da qualidade humana. Parece óbvio, mas não é. Porque se você não sabe, e o ser humano não sabe disso, qualquer ideia vale. E ele fica alimentando ideias na cabeça dele, porque só vive aquilo que se alimenta,
só dá mal, entende? Não dá nada, só dá ruim a história. Não funciona. Fica alimentando sentimentos que não funcionam. E assim por diante.